Amigas e amigos, talvez só o tempo possa definir a verdadeira dimensão desta fase obscurantista que nós estamos vivendo no Brasil com esse processo do golpe em andamento. Esse desfile aí de cínicos, mentirosos, corruptos que dizem que estão combatendo a corrupção, esses farsantes, né, com essas infâmias, como esta perseguição infame, indecente, covarde, cruel contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que depois vão se utilizar disso para vender livros, como é o caso do Deltan Dallagnol, vender palestras. Tem também a folha corrida do Sérgio Moro, que eu já falei aqui. Gente da corrupção mesmo, né, que oculta a corrupção, como é o caso do Caixa 2, que varreram tudo para debaixo do tapete, não investigaram uma sequer das delações que eles fizeram lá, que eles forjaram lá nas negociatas da Lava Jato. Ou seja, o mundo da corrupção, a ideologia deles é assim, caluniam, mentem, né, e praticam todo tipo de corrupção, acusam, e depois saem por aí defendendo, diz que estão combatendo a corrupção sistêmica, o desvio de dinheiro público, e vão dar entrevistas aí na mídia, até pregar nas igrejas, como faz o Deltan Dallagnol, hipócritas, fariseus. Enfim, é o mundo deles, o mundo da lama, né, que é esse golpe, na verdade, eu já falei aqui, está cada vez mais parecido com o de 64. O resultado da impunidade, a certeza da impunidade, é que cria esse tipo de comportamento. Ninguém foi punido, os latrocidas de 64 estão todos aí, desfilando, alguns vivos, né, desfilando por aí, contando mentiras, justificando as suas atrocidades, as suas barbaridades. Eu já falei aqui como foi feito o golpe de 64, os grupos econômicos que se organizaram para assaltar o PIB, o orçamento público. Falei do caso da Ultragaz, que fazia negociatas com a Petrobras, né, da Paner, que eles destruíram para entregar para o grupo Varig. É aquela história, né? Aquela frase famosa que está lá no campo de concentração nazista de Dachau, né? Não me lembro de quem é, que diz que quem não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. É por isso que eu sempre digo que é importante estudar, conhecer a história, entender os processos sociais, para não cair nessas esparrelas como fazem esses fanáticos, né, sobretudo bolsonaristas, né, que ficam Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, esses vigaristas aí todos, né, alimentados aí por esses esgotinhos, esses nichos de corrupção. Joyce Hasselman, antagonista, porque é muito fácil criar um canal, um blog, né, consegue-se financiamento fácil para isso, ganha-se muito dinheiro com isso. É uma indústria da corrupção, aí, da calúnia, né? E aí cria-se também as guerras de facções. Eu venho falando aqui da guerra do Estadão contra o Grupo Globo, que é o avanço do setor financeiro, né, que se utiliza aí dos recursos fascistas. Ao longo da história foi assim. O nazifascismo tradicional surgiu assim, depois o regime norte-americano, depois da Segunda Guerra Mundial, assumiu muito dessa lógica do regime fascista. Basta ver o Bush aí, essa história do bem contra o mal. O Estadão fala disso no editorial. O Bush falava do eixo do mal. O Estadão não fala do Bush, fala aqui do Janot, né, que usa o mesmo recurso, né, segundo o Estadão, que aqui ele fala aqui da delação do Joesley Batista, que o Joesley Batista, né, é o bandido de estimação da vez, pau para toda obra. Eu tenho a impressão que esse sujeito vai acabar muito mal. Ele está cada vez mais se enterrando na lama aí do Grupo Globo, né, e recebe aqui as respostas do Estadão cobrando duramente o Janot por isso, que ele diz aqui que o Janot separou o Brasil entre nós, né, que eles dizem aqui que são os bons, que aplaudem tudo que se fizer em nome da luta contra a corrupção, e eles, né, que são os maus, os que podem ter más intenções quando fazem reparos a alguns métodos empregados pelos procuradores. Tem gente dizendo que o Estadão está contra a Lava Jato. Não está. Também não é real isso, né? O Estadão está contra aspectos da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é a vaca sagrada deles porque persegue o Lula, né? Aí que o Estadão repete aqui o Janot, dizendo que o Janot bradou, né? Basta de hipocrisia, não há mais espaço para apatia, ou caminhamos juntos contra esta vilania que abastarda a política, ou estaremos condenados a uma eterna cidadania de segunda classe, e vai por aí afora. Aí o Estadão pega ele, né, pelas orelhas, diz aqui, por caminhar juntos, entre aspas, entenda-se jamais discordar da atitude de Rodrigo Janot, mesmo que, em nome do combate à corrupção, o Procurador-Geral da República tenha concedido perdão ao empresário Joesley Batista depois que esse confessou mais de 2 centenas de crimes, um recorde que deveria ser suficiente para fazê-lo enfrentar a justiça. Ou seja, é aquilo, né?
A corrupção verdadeira, eles varrem tudo para debaixo do tapete. O Estadão está se utilizando de verdades, repito aqui, para defender a mentira, o Temer, né, esse grupo aí, esse chamado setor produtivo, que tenta se defender do avanço do setor financeiro. O Aécio Neves, né, eles não estão perseguindo o Aécio Neves por corrupção, não tenhamos ilusão quanto a isso. O Aécio está sendo perseguido porque ele articulou o apoio do PSDB ao golpista Michel Temer. Não vai se apurar nada de corrupção, como não se apura no caso do Cunha. É da turma deles, do mundo deles. Simplesmente definiram que não dá mais com o Temer, o Globo definiu isso, e essa derrota lá no Senado da reforma trabalhista certamente acende ainda mais as labaredas aí da fogueira, né, contra o Temer, e o Temer que se prepare, porque agora eles vêm com a faca nos dentes e sangue no olho para derrubá-lo, né, e o Estadão tenta dar os seus pulos aqui, essa que é a realidade, né, e aí a gente vê claramente como se comporta, quando a gente entende essas coisas, a gente vê como essa turma se comporta. Essa turma da Lava Jato, isso aí, são os traidores da pátria, né? Eu já falei aqui, a serviço desses interesses aí obscuros, né, do setor financeiro sobretudo. Né, são traidores, é o pior tipo de gente, o caluniador. Também já falei, desde os tempos bíblicos, que essa gente é repudiada. O José Roberto Batoc escreve um artigo muito interessante no jornal Estado de São Paulo, que ele fala disso. Ele fala do Joaquim Silvério dos Reis, que foi o primeiro que fez delação premiada no Brasil para entregar Tiradentes, os Inconfidentes, os chamados Inconfidentes. Foi premiado para isso, ganhou aí benesses da coroa portuguesa por fazer a delação premiada. Ele vai discorrendo sobre isso e é muito interessante. Vou até deixar o link aqui para vocês lerem, né, a sagacidade do Batóquio. E é isso, né, são verdadeiros traidores mesmo. O Batóquio mesmo foi... os procuradores da Lava Jato exigiram que eles saíssem da defesa do Palocci se o Palocci quisesse fazer a tal da delação premiada, a negociata da delação premiada. Né? Quer dizer, você vai dizer o que a gente quer. E aí isso se aplica também para o Léo Pinheiro. Nessa acusação, agora a mídia está fazendo assim, o Lula fala, a defesa do Lula falou aí que o triplex não é do Lula e o Léo Pinheiro diz que é lá no depoimento para o Sérgio Moro. Agora, ninguém fala do histórico do Léo Pinheiro, que ele tentou fazer 2 delações premiadas e a Lava Jato rejeitou. Enquanto ele não falou o que eles queriam, né, porque não tem nenhuma implicação, ninguém vai investigar nada se ele está falando verdade ou mentira. Ele com a faca no pescoço, né, óbvio que ele fala... Falar qualquer um fala, ainda mais na situação dele, sofrendo tortura psicológica. Foi lá, vai fazer a delação premiada? Vou. Então fala. Aí ele fala a verdade. Ah, não, essa não serve. Aí volta de novo. Quer fazer a delação premiada? Quero. O que você vai falar? Isso? Não, não serve. Aí chega, o que você vai falar agora? Vou falar que o Lula é dono do triplex. Ah, aí sim. Ah, entendeu, né? É exatamente assim que eles agem. É isso que eu falo, né? Farsantes. Aí a Folha reproduziu a história do Palocci, eu já comentei aqui. Você vai dizer o que a gente quer que você fale. Queremos que você confirme o que disseram os delatores da Odebrecht. Olha aí, é negociata, claramente, ninguém investiga nada, ninguém vai atrás de nada. É simplesmente no interesse do golpe. Né? E a gente viu aí, né, agora as tais das alegações finais, tanto de um lado contra o outro. Mais uma vez a defesa do Lula dá um show. Né, põe no chinelo a acusação dos boquerrotos lá do Ministério Público Federal, né, e vai por aí. A Fachin também está nessa, né? Tem aí a história, está no consultor jurídico também, a explicação do Fachin por ele ter enviado a homologação da delação do Joesley Batista para o Fachin, que não tem nada a ver com a Lava Jato, é outra coisa. A Lava Jato foi criada para investigar a Petrobras, segundo eles, que não investiga nada também. Né? Por que não se criou uma Lava Jato para investigar o metrô, a lista de Furnas? Né? Por acaso chegaram à conclusão de que tem que ser a Operação Lava Jato, que tem que ser a Petrobras. Né? Por acaso, isso, né, não tem importância. Veja como é a desfaçatez, né? Como a coisa é descarada. É obscurantismo mesmo, né? Quer dizer, estão repetindo 64 exatamente pela certeza da impunidade. Praticam todo tipo de barbaridades e sabe que não vão ser punidos, né? Porque a ideologia deles é assim. Enquanto o povo não tomar consciência, enquanto o povo não tomar o destino da nossa pátria em suas mãos, esse tipo de gente fica reinando fazendo esse tipo de coisa. É isso aí que acontece. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.